Olá pessoal, desejo a vocês, alunos do oitavo ano da EJA, um ótimo semestre letivo, não é? Que nós possamos trabalhar aí ao longo desse semestre e aproveitar aí cada momento. Eu sou o professor César, responsável pela disciplina de História. Nessa breve apresentação, nesse primeiro contato, pretendo apresentar para vocês os principais conteúdos que nós vamos trabalhar ao longo desse semestre. Pessoal, em relação ao conteúdo aí proposto para o primeiro bimestre, isto é, os meses de fevereiro até final de abril, nós vamos aprender os seguintes assuntos. Nós vamos iniciar com a chamada Revolução Industrial, não é? Que teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. Depois, né, que nós tratarmos da chamada Revolução Industrial, nós vamos fazer aí um breve apanhado do absolutismo, não é? Aquele sistema de governo que existiu ali na Europa na época moderna, em que alguns indivíduos, monarcas, não é, concentravam, não é, os poderes em suas mãos, não é, governavam de forma absoluta. Finalizando o absolutismo, nós vamos tratar aí do chamado iluminismo, não é? Foi um movimento intelectual muito importante na Europa a partir do século XVIII que contestava, não é, a política, a sociedade, a economia vigente naquele momento histórico. Posteriormente, vamos falar de um assunto muito importante na história do Ocidente, que é a chamada Revolução Francesa. E, por fim, a Era Napoleônica. Pessoal, esses conteúdos que eu mencionei para vocês aqui brevemente, a proposta é que nós trabalhemos esses conteúdos ao longo do primeiro bimestre, tá? Já caminhando para o segundo bimestre, não é, que seria a segunda etapa do semestre, nós vamos falar um pouquinho de história do Brasil. Então, da chegada da família real, da independência do Brasil, primeiro e segundo reinado. Em relação às atividades, não é? A princípio, as atividades ainda vocês vão fazer, não é, em casa, claro que com todo o apoio, não é, do professor. Essas atividades, no caso de história, elas têm ali alguns textos, não é, como suporte. No caso, o texto como suporte não quer dizer que você vá utilizar aquele texto para responder as questões apenas. É necessário uma reflexão, não é, uma leitura aprofundada desses textos. E claro, além desses textos como suporte, vocês têm o professor aqui no caso que vai, não é, buscar aí dar todo o apoio possível para vocês. E só lembrando que nessas atividades que vocês vão fazer em casa, pelo menos nesse primeiro momento, essas atividades elas são compostas por questões dissertativas, ou seja, questões que vocês devem escrever ali, não é, a resposta, e questões de múltipla escolha, ou seja, exercícios em que você vai ali assinalar a alternativa correta ou mesmo a incorreta. Tudo bem? Então era isso, pessoal. Desejo a todos aí um ótimo ano letivo, não é? Espero que todos estejam bem, seus familiares e amigos, e nos vemos em breve. Um abraço e até logo.